Leitura do capítulo 30, seção 3. Além de todos os ídolos. Ídolos são bastante específicos, mas a tua vontade é universal, sendo sem limites. E assim, ela não tem forma nem fica contente quando tem a sua expressão em termos de forma. Ídolos são limites. Eles são a crença em que existem certas formas que te trarão felicidade e que, através da limitação, tudo é atingido. É como se dissesse: não tenho necessidade de tudo. Quero essa pequena coisa e ela será tudo para mim. Fica oculta aqui a ideia do apego. Sempre que um ídolo estiver nos aprisionando, nós estaremos limitados, vivendo uma vida pequena, porque estamos apegados a uma ideia, a uma ilusão, que em verdade não existe. Ela só existe na mente daquele que está criando essa ilusão, esse ídolo. E isso não pode deixar de falhar em satisfazer, porque é a tua vontade que tudo seja teu. Decide-te por ídolos e está pedindo a perda. Quando a gente escolhe os ídolos, nós estamos escolhendo perder. Decide-te pela verdade e todas as coisas são tuas. O que busca não é forma. Que forma pode ser um substituto para o amor de Deus, que é o seu Pai? Traz essa pergunta. E que forma pode tomar o lugar de todo o amor na divindade de Deus Filho? Olha que lindo, gente, trazer essa expressão, Deus Filho. Que ídolo pode fazer dois do que é um só? E é possível que o que é sem limites seja limitado? Tu não quer um ídolo, não é tua vontade ter um ídolo. Ele não te concederá a dádiva que busca. Quando se decide pela forma daquilo que quer, perde a compreensão do seu propósito. Assim, vê a tua vontade dentro do ídolo, reduzindo-a a uma forma específica. E nesse sentido, a gente limita a nossa própria vontade. Entretanto, essa nunca poderia ser a tua vontade, porque o que compartilha de toda a criação não pode ficar contente com pequenas ideias e pequenas coisas. Tudo isso para fazer um retrato da nossa alma, da nossa essência, do nosso ser crístico. Nós não podemos nos contentar com a vida limitada que a gente tem, porque estamos identificados com uma energia limitada, que é o ego. Nós temos que nos libertar desse apego ao ego, desse apego aos ídolos, para a gente poder viver uma vida mais plena e mais abundante aqui. Por trás da busca de qualquer ídolo está o anseio pela completeza. A integridade não tem forma porque é ilimitada. Buscar uma pessoa especial ou uma coisa especial para somar-se a ti e te completar só pode significar que acredita que alguma forma está faltando. Olha só que interessante, quando a gente busca coisas, pessoas, circunstâncias para nos completar, isso tudo é porque estamos acreditando que algo nos falta, não temos a nossa noção de completeza, não sabemos quem verdadeiramente somos. E pensa que achando esse algo, essa forma que vai nos completar, atingirá a completeza em uma forma que gosta. Este é o propósito de um ídolo. 2 pontos. Que você não olhe além dele para a origem da crença segundo a qual tu és incompleto. Só se tivesse pecado é que isso poderia ser assim. Só se fôssemos pecadores, somente se a ideia de pecado fosse real, é que isso poderia ser assim, da gente ser um ser incompleto. Mas não, o propósito do ídolo, de qualquer ídolo, é nos impedir de olhar para além do próprio ídolo, para que a gente possa descobrir a origem dessa crença, segundo a qual nós somos incompletos, gente. Nós não somos seres incompletos, isso é uma crença. Isso fica claro aqui agora.
É por isso que muitos de nós não conseguem acordar, despertar ainda nessa vida, porque o propósito e a força do ídolo, que é uma crença, é muito forte na nossa vida. Retomando então, só se tivesse pecado é que isso poderia ser assim, pois o pecado é a ideia segundo a qual está sozinho e separado daquilo que é íntegro. E assim, seria necessário que a busca da integridade fosse feita além das fronteiras dos limites impostos a ti mesmo. Nunca é o ídolo que você quer, mas o que pensa que ele te oferece, isso de fato você quer e tem o direito de pedir. Nem seria possível que isso te fosse negado. A tua vontade de ser completo não é senão a vontade de Deus e te é dada por ser dele. Deus não conhece forma alguma. Ele não pode te responder em termos que não têm significado. E a tua vontade não poderia satisfazer-se com formas vazias, feitas apenas para preencher uma brecha que não existe. No caso, é a brecha da separação. E é nessa brecha que a gente está vivendo essa vida humana, ou melhor, vivendo essa experiência humana. Não é isso que quer. A criação não dá a ninguém separadamente e nem a nenhuma coisa separada o poder de completar o Filho de Deus. Então a criação não dá nada separadamente e nem qualquer coisa separada tem o poder de completar o Filho de Deus. Somente as mentes unidas completam o Filho de Deus. Que ídolo pode ser chamado para dar ao Filho de Deus o que ele já tem? A completeza é a função do Filho de Deus. A palavra função está com letra itálica, ou seja, ser completo é o único propósito, a única função do Filho de Deus. E nós estamos aqui, no meu entendimento, para unir as partes separadas do nosso próprio ser, mentalmente, né? Porque no meu entendimento, o nosso universo percebido, ele é todo mental, todo criado a partir das nossas crenças, expectativas, limitações, dores, medos, frustrações. Então, nós já somos tudo e temos tudo. Só que não acessamos essa consciência enquanto nos mantemos aprisionados aos ídolos. Além de todos os ídolos está a sua vontade santa de ser apenas o que ele é. Pois, mais do que o todo, não tem significado. Eu entendo aqui que é mais do que tudo, né? Porque nós já somos tudo e temos tudo. Quando ele trouxe essa frase, mais do que o todo não tem significado, é justamente a ideia de que ser mais do que tudo não tem significado, porque nós já somos tudo. Se existisse alguma mudança nele, se pudesse ser reduzido a qualquer forma e limitado àquilo que não está nele, ele não seria como Deus o criou. De que ídolo pode ele necessitar para ser ele mesmo? É capaz de descartar uma parte de si mesmo? O que não é íntegro não pode se tornar íntegro, mas o que é realmente pedido também não pode ser negado. A sua vontade é concedida, não em uma forma que não vá te contentar, mas no pensamento íntegro e completamente belo que Deus mantém de ti. Nada do que Deus não conhece existe, ou seja, nada do que Deus não conhece não pode existir. E o que ele conhece existe para sempre, imutavelmente, pois os pensamentos duram por tanto tempo quanto a mente que neles pensou. E na mente de Deus não há fim, nenhum momento no qual os seus pensamentos estejam ausentes ou possam sofrer qualquer mudança. Pensamentos não nascem e não podem morrer. Eles compartilham os atributos do seu Criador e também não têm uma vida separada da tua. Os pensamentos que pensa estão em sua mente, assim como tu está na mente que pensou em ti.
Assim como nós estamos na mente que nos pensou, que no caso é a mente de Deus. Então, os pensamentos que a gente pensa estão na nossa própria mente e nós somos pensamentos da mente de Deus. E assim, não existem partes separadas naquilo que existe dentro da mente de Deus. Ela é para sempre una, eternamente unida e em paz. Pensamentos parecem ir e vir. Entretanto, tudo o que isso significa é que, às vezes, está ciente deles e às vezes não. Um pensamento que não é lembrado renasce para ti quando volta à tua consciência. No entanto, esse pensamento não morreu enquanto o esqueceu. Esteve sempre presente, mas não estava ciente dele. O pensamento que Deus mantém de ti é perfeitamente intocado pelo teu esquecimento. E ele sempre será exatamente como era antes do tempo em que o esqueceu, e será exatamente o mesmo quando o relembrar, e é o mesmo durante um intervalo em que o esqueceu. Os pensamentos de Deus estão muito além de qualquer mudança e brilham para sempre. Eles não esperam por nascer. Esperam apenas as boas-vindas para serem lembrados. O pensamento que Deus mantém de ti é como uma estrela, imutável no céu eterno. Tão elevada no céu está ela, que aqueles que estão fora do céu não sabem que ela está lá. Entretanto, quieta, branca e bela, essa estrela brilhará através de toda a eternidade. Não houve tempo algum em que ela não estivesse lá e nem um instante em que a sua luz tenha diminuído ou se mostrado menos perfeita. Quem conhece o Pai conhece essa luz, pois ele é o firmamento eterno que a mantém a salvo, para sempre elevada e ancorada em segurança. Sua pureza perfeita não depende de ser vista na terra ou não. O firmamento a abraça e suavemente a mantém em seu lugar perfeito, que está tão distante da terra quanto a terra está distante do céu. Não é a distância, nem é o tempo que mantém essa estrela invisível na terra. Mas aqueles que buscam ídolos não podem ter o conhecimento de que a estrela esteja lá. Nossa, que lindo isso, gente! Eu entendo que está falando sobre a nossa essência, o nosso ser espiritual, a nossa alma. Nada pode mudar aquilo que nós somos. Nós somos seres eternos. Estamos brilhando na mente de Deus o tempo todo. Então não é a distância e nem o tempo que torna essa estrela invisível na Terra, mas sim o apego aos ídolos que a gente tem. E isso nos impede de acessar a estrela que nós somos e que já está lá no céu, nesse estado consciencial chamado céu, que também eu entendo que é a própria mente de Deus. Além de todos os ídolos, está o pensamento que Deus mantém de ti, que é completamente intocado pelo tumulto e pelo terror do mundo, pelos sonhos de nascimento e de morte que são aqui sonhados, pelas miríades de formas que o medo pode tomar, inteiramente imperturbado, pois o pensamento que Deus mantém de ti permanece exatamente como sempre foi. Eu vou tentar trazer de uma forma mais simplificada. Ele diz que além de todos os ídolos, está o pensamento que Deus mantém de nós, de cada um de nós, que é a nossa essência. E essa essência é completamente intocada pelo tumulto, pelo terror do mundo, pelos sonhos de nascimento e de morte que a gente sonha aqui, pelas infinitas formas que o medo pode tomar, e que apesar de tudo isso, esse pensamento que Deus mantém de cada um de nós está perfeitamente imperturbado, intocado.
brilhando na imensidão do céu. E ele continua falando sobre esse pensamento que Deus mantém de cada um de nós. Cercado por uma quietude tão completa que nenhum som de batalha se aproxima, nem sequer de forma remota, pois ele descansa na certeza e na paz perfeita. Aqui está a sua única realidade, mantida em segurança, completamente inconsciente de todo o mundo que cultua ídolos e que não conhece a Deus. O nosso ser crístico está perfeitamente intocado, seguro e totalmente inconsciente desse mundo criado na forma do mundo do ego, do mundo que cultua os ídolos e que não conhece a Deus. Na perfeita confiança da sua imutabilidade e do seu descanso na sua casa eterna, o pensamento que Deus mantém de ti nunca deixou a mente de seu Criador, a quem ele conhece do mesmo modo que o seu Criador tem o conhecimento de que ele está lá. Onde então poderia estar o pensamento que Deus mantém de ti, senão onde tu estás? Que lindo! Nós que somos esses pensamentos, pensados pelo próprio Deus, estamos presentes na mente dele o tempo todo. E é a tua realidade algo que está à parte de ti, situado em um mundo sobre o qual a tua realidade nada conhece? Outra pergunta. Ele está trazendo se pode a nossa verdadeira realidade estar separada de nós mesmos, da nossa essência? É claro que não, né? Fora de ti não há firmamento eterno, não há estrela imutável e nenhuma realidade. A mente do Filho do céu está no céu, pois lá a mente do Pai e do Filho se uniram na criação que não pode ter fim. Olha que interessante, a mente de Deus Pai e de Deus Filho se uniu numa criação eterna. Por isso estamos na eternidade. Mas quando a gente se apega a algum aspecto ilusório, nós nos aprisionamos no mundo da forma, no mundo da matéria. E ele segue falando: tu não tem duas realidades, mas uma só. Tampouco é possível que esteja ciente de mais de uma realidade. Um ídolo ou o pensamento que Deus mantém de ti é a tua realidade. Ou seja, ou a nossa realidade vai ser um ídolo, ou vai ser o pensamento que Deus mantém de nós. Em outras palavras, a nossa realidade vai ser aquilo que a gente escolher, vai ser o conselheiro, o amigo que a gente escolher manter na nossa mente. Não se esqueça de que os ídolos têm que guardar escondido aquilo que tu és, não da mente de Deus, mas da tua própria mente. Ele volta aqui a reafirmar: não se esqueça que o propósito do ídolo é que você não olhe para além dele para descobrir a origem da crença segundo a qual você acha que você é incompleto. E por nos acharmos incompletos, vivemos apegados aqui buscando coisas externas, fatores externos para nos completar. Eu vou retomar novamente essa frase. Não se esqueça de que os ídolos têm que guardar escondido aquilo que tu és, mas não da mente de Deus, mas da tua própria mente. A estrela ainda brilha, o firmamento nunca mudou, mas tu, o Filho Santo do próprio Deus, está inconsciente da tua realidade. Olha só, gente, vamos começar a nos amar mais, vamos começar a fazer esse trabalho interno com mais força, com mais propósito, com mais consistência, porque a gente precisa acordar. Precisamos viver essa abundância divina. Precisamos acessar a nossa essência, o nosso ser crístico. Precisamos nos unir à nossa fonte criadora. Perdoem-se, perdoem os outros, perdoem o mundo, sejam leves, alegres, amorosos.
Trabalhem as suas mentes para que a paz esteja nela. Não fiquem elucubrando pensamentos, criando formas mentais. Tudo isso manifesta sofrimento na nossa vida. Tenta respirar mais, meditar, silenciar a mente. Caso contrário, fica muito difícil sair do mundo da forma, sair do mundo dos ídolos, do mundo das ilusões. Fim da leitura do livro-texto.